Então, eu queria que você começasse em primeiro lugar falando um pouquinho aí como foi s- conhecer Jesus aí lá na década de 90, não foi? Onde ninguém era crente. Hoje está na moda ser evangélico, mas na época era difícil encontrar, né, alguém que realmente fosse cristão evangélico, né? Fala um pouquinho aí como foi isso. Ok. Pessoal, bom dia Rogério, bom dia Kleber, bom dia você que nos ouve e que nos vê também pelas mídias sociais. O meu abraço, meu bom dia muito especial. Então, Rogério, eu me converti aos 11 anos de idade, foi o primeiro da minha casa, eu tive um encontro especial com Jesus. é, e eu sempre relato duas experiências que são paralelas e se completam. Me lembro que eu tinha cerca de 7 anos quando meu pai foi para o Rio e naquela insistência de fazer o filho nadar, aprender a nadar, eu quase me afogo ali, né? E naquele momento, mesmo como criança, eu tinha medo. O que seria de mim? Onde eu estaria se eu morresse? O que seria de mim? E eu comecei a ter realmente o medo da morte e essa preocupação com a eternidade. Eu me lembro que aos 11 anos eu me converto, vou para a igreja, aceito a Cristo, começo a beber da fonte do Evangelho de Jesus. E o fato é que, a partir daquele momento, Cristo faz morada na minha vida. E aos 14 anos, em um passeio dos jovens da igreja, adolescentes, eu me lembro que ao estar no Rio, né? A gente foi para o Rio, em Sobradinho. Acho que você estava lá, né, Rogério? Lembro, acho que lembro. Você, Lesonete, a turma toda. E eu me lembro que eu comecei a entrar no rio. E ao entrar no rio, eu disse, não, no joelho é raso, né? Na coxa é rasa, na barriga é raso. E ao entrar, aí entrando naquele rio, cheguei no peito, né? A altura do peito, peitoral. E de repente apareceu um buraco. E eu começo a cair, eu começo a me afundar, eu não consigo sair daquele buraco. E naqueles instantes, que para mim foi muito tempo, mas não foi realmente muito tempo, me passou um filme da minha vida, da minha história, e só que tinha algo diferente. Ele dizia o seguinte: se eu partir hoje, eu parto, eu vou para a eternidade, eu irei para a eternidade. Cristo estava me confortando, me consolando naquele momento. Então, a experiência de salvação basicamente me fez fazer isso, ter a confiança, a certeza, a segurança em Jesus. Até para terminar a história, eu naquele momento creio que fui funcionado por Deus. Uma voz dizia: bata seus braços, porque eu não sabia nadar, né? Para a margem do rio, e eu comecei a bater os braços e graças a Deus consegui sair do rio. Isso. Muito bem, agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre as religiões. As religiões não, né? Na denominação, na religião evangélica, né? Vamos dizer assim. Existem vários tipos, né, de denominações, como eu falei, e cada um tem uma característica, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é o congregacionalismo, a igreja congregacional. Já que você também é presidente, né, da eh, Associação. Associação Congregacional do Vale do São Francisco. Muito bem, para você que está nos ouvindo nessa manhã de sábado, no programa Vamos ao que Interessa, a Igreja Congregacional, apesar de não ser muito conhecida, né, como outras grandes denominações, mas é a primeira igreja evangélica no Brasil a falar em língua portuguesa e permanecer no Brasil. Ela chega em 1558 através do Robert Reid Calley, um pastor, missionário e médico escocês que sabia o português, junto com sua esposa, e ali começou a implantação, a divulgação do evangelho, ainda do tempo do Império, do melhor, Dom Pedro II, né? Então, ele até mesmo faz grandes conquistas para os brasileiros e para os evangélicos, né? Ele conseguiu o direito de ser registrado
todas as pessoas que não eram evangélicas. Um abraço ao Carlos aí. E dá para É, acompanhar também no Instagram, né? eu Seu tô Instagram. colocando aqui no Instagram para ficar gravado um pouco pra gente também, né? E posteriormente divulgar. Mas vamos lá. Então, assim, esse trabalho ele tem várias conquistas, tanto social como evangélicas. Então, primeiro, os salmos e hinos, ou inário cristão. O primeiro crente a ser batizado é congregacional. Crente, primeiro brasileiro a ser batizado. A primeira igreja evangélica no Brasil, de fato, é a Igreja Congregacional Fluminense. Então, é uma denominação séria. Eu gosto de dizer que não é uma igreja de esquina, não é uma igreja séria, autêntica, onde nós pregamos o evangelho com a moderação que precisa, com o equilíbrio que precisa e com a seriedade que precisa. E também eles se preocupam, né, com a formação teológica. E esse é o grande problema da nossa era, que é justamente ter pessoas que se dizem, né, pastores, se auto-intitulam muitas vezes, sem ter uma formação teológica, né? Como é a formação teológica lá na Igreja Congregacional? Muito bem, Rogério. Rogério, eu permita comentar aqui algo, né? E depois responder sua pergunta. Quero dizer para você que nos ouve, tá bom? Duas coisas importantes. Primeiro, que existem em todas as áreas pessoas sérias, honestas, né? Ali na polícia, na medicina, na enfermagem, né? Como também existem pessoas que não fazem um bom uso do título ou da função, ou algumas pessoas entram para ganhar dinheiro, coisa do tipo. Então, assim, a igreja congregacional, ela se preocupa sim. Eu vou até dizer, Rogério, que hoje nós temos uma entre as 5 mais exigentes denominações para o pastorado. Você precisa ter 4 anos de seminário teológico, né? Tem que ter uma grade altíssima. Agora era 2.500, agora foi para quase 3.000 horas aula, né? Depois que você faz o seminário, você passa mais 2 provas denominacionais, né? Que é a história da igreja e a doutrina da igreja congregacional. Depois disso, uma prova geral, onde o mínimo é 7, escrita com dezenas de perguntas, já são cerca de 20 questões sobre teologia, sobre bibliologia, sobre história do congregacionalismo. E por último, concílio oral, né? Então, é uma sabatina onde no mínimo 5 pastores entrevistam o candidato. Então, eu vou dizer para você que é muito exigente. Eu chego a dizer que, se não for a mais exigente, está entre as 5 mais. Inclusive, Rogério, hoje a gente pede até. Tá tão sério a coisa, diante de formação de pastores que se dizem pastores, se autodenominam profetas, apóstolos, pastores, né? Que nós exigimos hoje a denominação antecedentes criminais, né? Do Serasa, né? Psicológico. Esse cara não é doido, não. Esse cara é crente, entendeu? Muito bem. A congregacional é uma denominação tradicional, né? Para quem não sabe, tem as tradicionais, são as igrejas mais antigas, como a congregacional, a presbiteriana, ao batista, né? Batista eram tradicionais. Agora tem muitos batistas hoje em dia que não são. As pentecostais, como a Assembleia de Deus, né? Também mais antiga. E ultimamente a gente tem tido as igrejas neopentecostais que têm surgido aí bastante, né? Inclusive são as igrejas que mais crescem hoje no Brasil. Como você vê isso, né? Eu até estava comentando com você que na década de 90 não tinha... Ser evangélico era algo difícil, né? Sim. E como é que você vê hoje o aumento, né? O crescimento das igrejas neopentecostais no Brasil? Então, Rogério, quero mandar primeiro um abraço aqui para os irmãos que estão conosco, irmão Carlos Irã, da Betel, irmã Ruth Pereira, minha querida, irmã Diná, um abração no Fredson também, tá bom? Divulguei nosso momento aqui, convidado aqui especial do programa Vamos ao que Interessa, pela rádio Vitória FM. Irmãos, Rogério, nós temos 3 grupos, né, básicos de evangélicos.
tá bom? Isso falando sobre a questão doutrinária, a forma como eles agem. A igreja tradicional, que é conhecida como conservadora, histórica, né? São as primeiras igrejas que surgem ali naquela década que Calais chega. Então, a igreja batista, a igreja presbiteriana, né? Chega naquele momento ali com os congregacionais. Então, o que é que eles creem? Creem na leitura da palavra, como a Bíblia como regra de fonte de regra e fé, né? De fé e prática, melhor dizendo. Creem que a vestimenta ela é secundário, então eles não fazem muita repercussão sobre a vestimenta, buscam isso na oração e creem na salvação pela graça de Cristo, né? Ou seja, são as igrejas conhecidas também como reformadas. O outro grupo é Que estão mais ligadas àquilo que pregava Lutero, né? Os reformadores lá boa, do século exato, XVI, exato, né? Então que fizeram a reforma, né? o professor Rogério, né, professor de história, conhece muito bem isso. Então, a reforma surgiu para dizer, ó, tá errado o movimento que existia, né? E as igrejas tradicionais ou históricas, elas são ligadas a esse movimento, em defesa da fé genuína. Posteriormente, 50 anos depois, surge no Brasil duas religiões, ou duas denominações, duas igrejas. A Assembleia de Deus e a Igreja Congregação do Brasil. Meu amigo Roberval e Mariana, Deus abençoe e obrigado por estar conosco, tá bom? Surge então ali as igrejas pentecostais, que são igrejas sérias, principalmente essas mais antigas, né? E eles vêm com um novo, algo a mais, né? O batismo com o Espírito Santo como segunda bênção e a questão da vestimenta. Então eles colocam isso doutrina, o fato de você não vestir, de não cortar o cabelo, de algumas regras, entendeu? Que é uma interpretação bíblica, mas não chega a ser algo tão assim anormal. Nós cremos no vestimento do Espírito Santo, mas de uma forma diferente dos pentecostais. E um terceiro grupo, que aí eu quero chamar a atenção para você, Rogério, fazer aqui a polêmica do momento. Não sei se você vai ganhar ouvinte ou se vai a pessoa ficar irritado, mas eu preciso ter coragem de dizer isso aqui para vocês. Os grupos neopentecostais é um grupo muito perigoso. Né? A gente pega aí, existem igrejas sérias nesse movimento, existe, mas a maioria deles, ou pelo menos 50%, estão muito longe do que a Bíblia ensina. E eu faço desafio a isso, né? Quem quiser falar comigo pessoalmente. Esses grupos, na verdade, eles fizeram um caldeirão. Pegaram um caldeirão, os idealizadores. Obrigado, Rogério. A palavra enganchou aqui. E eles pegaram um caldeirão e disseram, bom, vamos fazer uma igreja nova para atrair pessoas. Então, pegaram a forma de se vestir dos tradicionais, pegaram o fogo, né, o batismo com o Espírito Santo dos pentecostais, pegaram ali o sal grosso do candomblé, pegaram a água benta da igreja católica, botaram tudo num pacote, né, a rosa vermelha também, deram a mexida nisso aqui, tá bom. Então, a maioria, e acrescentaram a doutrina ou a teologia da prosperidade e a teologia da libertação, tá bom? Então, ficou um negócio onde um pastor abre uma igreja hoje, outro já divide e abre outra amanhã, e acaba tendo muitas igrejas e pessoas se autodenominando pastores, enfim. Então, a minha palavra é: procure o Senhor, uma igreja séria, uma igreja que prega a palavra e estude a palavra para saber se aquilo que faz em sua igreja é realmente a vontade de Deus. Só lembrando que você pode participar aqui, 3612-4405, o telefone da Rádio Vitória FM 104,9. E também pode participar pelo WhatsApp, né, da rádio 749-8863-5066. Vou repetir novamente, 749-8863-5066. Queria saber como é que as igrejas congregacionais veem aí a salvação. Como é que é a salvação, a doutrina da salvação nas igrejas congregacionais? O povo tá mandando aqui um alô para você também, viu, Rogério? Obrigado. Nós vamos lá na minha igreja, né? Então, meu povo, o Rogério tá falando sobre salvação.
E eu quero, esse ponto é muito importante para você que nos ouve. Esse programa vai ficar gravado. Eu quero dizer uma coisa que eu tenho falado muito na minha igreja. Primeiro, que Jesus não veio para ser simplesmente motivo para livros, escrever livros, para se criar filmes, poesias ou eventos. Jesus veio para dar vida e vida eterna, vida em abundância. O propósito maior de Jesus vindo ao mundo foi para que tenhamos a certeza da vida eterna. Você não foi criado por acaso, você não foi criado em vão, você foi criado para viver eternamente, eternamente com Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que nós andávamos desgarrados, pecadores, perdidos. O homem sem Deus, ele está perdido. A Bíblia vai dizer que não existe um justo sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E só existe salvação quando nós entendemos que Ele, só Ele salva. Não é José, não é Maria, não são minhas obras, mas eu passo a confiar plenamente nele, conforme está escrito na palavra de Deus. E nesse momento eu entrego a minha vida a Ele, confiando que Ele é o meu Senhor e Salvador. E assim, sigo não aquilo que eu acho, não aquilo que fulano acha, que um sacerdote acha, mas aquilo que a Bíblia diz para viver. Então, há salvação em Jesus e salvação eterna. Tem algumas denominações que acreditam, por exemplo, que a salvação é, se você tiver, né? Tipo, você pode perder a salvação. Como é que a Igreja Coracional Hum, entende isso? muito bem, Rogério. Rogerinho, eu gosto do texto de João, por sinal, coincidentemente está aqui aberto, não sei se eu vou. João capítulo 10, está aberto em João. Eu não. Eu vou ler aqui, tá bom? Pode ficar à vontade. Ah, quando Jesus vai dizer que, versículo 10 primeiro, né? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Deixa eu ver. Versículo de número 18 diz: Ninguém tira a minha vida, né? Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tá bom? Aqui, ainda nesse texto, vai dizer que o Senhor, ninguém tira as suas ovelhas da mão do Senhor. A salvação, se perde ou não se perde. Pentiliana, quero falar com você. Um abraço, viu? Deus abençoe. Pensei em vocês hoje pela manhã. Ah, então, meus amados, a salvação foi pago um alto preço pela salvação. A salvação é um presente de Deus que, uma vez adquirido, eu não perco esse presente, tá bom? Não existe essa coisa de hoje estou salvo, amanhã estou no inferno. Hoje eu estou salvo, amanhã estou no inferno. Não. Existe uma vida plena de satisfação, de alegria ou não. Quando eu me entrego ao Senhor plenamente, tá bom? Plenamente. Deixa eu só ver uma coisa aqui, Rogerinho. Sim, Ariel. Então, acabei saindo da minha fala, que uma pessoa entrou em contato aqui com a gente. Ariel, um abraço. Depois você manda pra gente, tá bom? Qualquer pergunta, informação aí, escreve aí. Obrigado. Irmãos, eu estava falando sobre a salvação. Então não existe esse negócio de perder ou não perder, né? Na verdade, o texto vai dizer que fomos comprados pela graça de Deus. Não é de obras para que ninguém se glorie. A salvação não é por obras. Jesus pagou um preço muito caro para que fôssemos salvos. Ele pagou o preço. Você não paga nada. A única coisa que você vai fazer é crer nele e viver conforme ele nos ensinou. Mas se por acaso você falhar, pecar, dizer eu não mereço, Epístola de João, capítulo 1, versículo 9 diz: Filhinhos, uma coisa eu vos escrevo, que se... deixa eu abrir o texto para ler na íntegra, porque tem... Aproveitar e ler os dois versículos. Só um minutinho, viu, Roger? O versículo 9 diz: Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça.
E o capítulo 2, verso 1 diz: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É isso, Rogério. Certo, agora vamos entrar em outra discussão interessante, que é Olha lá, o negócio sobre vai esquentar. a forma de batismo na igreja congregacional. Aí você Por pegou mesmo. que a igreja congregacional batiza por aspersão, né? E não por imersão? Muito bem, Rogério. Essa é uma pergunta boa, Só pesada. lembrando que a aspersão geralmente é praticada lá na igreja católica, né? Claro que na Sim. igreja católica eles batizam crianças, diferente, né, da congregacional, que já batiza a pessoa já com uma consciência, né? Sim. Muito bem, vamos por parte, né? Ah, exatamente isso. A igreja congregacional ele não batiza criança, mas a partir da adolescência, quando a pessoa tem compreensão de pecado, quando tem compreensão de confessar, né, pecados, de arrependimento, é que é o batismo, tá certo? Segundo, a, a Bíblia, no texto original, quando diz batizar com água, o texto ele dá essa margem para ser batismo nas águas ou com águas, né? A proposição, a palavra ali não identifica a forma de batismo. A palavra também batismo, né, no grego, ela tem esses dois sentidos. Então, batismo, o batizor, né, que lá do grego mais ou menos isso, vai ser tanto mergulhar como derramar. Então, esse batismo, ele pode ser alguém entrando na água e jogando água na cabeça dela, né, se abaixando, como também jogar água simplesmente na cabeça. Existe um texto de Marcos, capítulo 5, onde a palavra batismo é usada, né? E Jesus estava usando essa palavra. Ele vai falar sobre que eles tinham o costume de batizar acessórios, né? E a tradução do português tinha o costume de lavar, né? Então, como é que você lavava uma cama? Como é que batizava uma cama? Não era levando para o rio, era jogando, era limpando a cama com água, derramando sobre, Aspergindo. aspergindo água. Muito bem. E ah, uma coisa interessante, Rogério, é que o batismo por aspersão, então, nós entendemos que não é a quantidade de água que salva a pessoa, não é o batismo que salva a pessoa. O batismo é um símbolo daquilo que já aconteceu na vida do cristão verdadeiro. O Espírito Santo entrou. Como é que o Espírito Santo entra, Rogério? Não é a pessoa que invade o Espírito, é o Espírito Santo que é derramado sobre a pessoa, conforme as profecias do Antigo Testamento. Derramarei sobre vós o meu Espírito, diz o Senhor. Então, há um derramar. Então, é a simbolização ou a cerimônia que representa um ato real e invisível, o derramar do Espírito Santo sobre a vida do cristão. Outra questionamento em cima disso. Uma pessoa que é de uma religião, aliás, de uma igreja pentecostal, que foi batizado por imersão, se ele decide ir para uma igreja congregacional, ele precisa ser batizado novamente por aspersão? Muito bem, ótima pergunta aí para esclarecer também, né? Nós enfatizamos que não é a forma de batismo que salva. Nós adotamos a aspersão porque entendemos ser mais democrática, alcançar as pessoas, até mesmo alguém. Eu tive presente agora um batismo de uma senhora já bem idosa, né? Ela adoeceu e fomos batizá-la porque ela pediu o batismo, né? Então nós fomos fazer aquele momento com ela na cama dela, né? Então, assim, é algo democrático, um deficiente, um físico ou, sei lá, né? Visual, enfim, pode ser batizado tranquilamente. Mas aceitamos irmãos que foram batizados por imersão, tá bom? Dessa forma, não rebatizamos, porque em Efésios vai dizer que só há um Senhor, um só Deus e um só batismo. Então, dessa forma, não há necessidade do rebatismo, porque o batismo, além de um símbolo, é também o reconhecimento de um erro que já aconteceu
e a pessoa não precisa se rebatizar. Tá bom, só agora para encerrar esse momento aqui, depois a gente vai pro um pequeno louvor, depois a gente reinicia, mas só para questionar. Como você vê aí a política desse ano de 2022 vai ser difícil, né? Vai ser difícil também para as igrejas. Como é que você entende aí, vê a política dentro da igreja, né? Eu sei de alguns casos, né? Que infelizmente as igrejas têm se dividido por conta, né, de apoiar um candidato da direita ou da esquerda e tem se racha, tem gente que sai da igreja no tempo de eleição nesse período e eu acho que esse ano vai ser mais polarizado do que nunca. Como é que você vê a política entrando dentro da igreja nesses dias tão tenebrosos? Muito bem, Rogério. Agora o negócio vai esquentar aqui porque a gente não pode deixar de comentar algumas coisas. Até para a igreja, o povo de Deus, você quer com sinceridade. Nós somos cidadãos dos céus, como a palavra diz, mas também estamos nesse mundo, então somos cidadãos também daqui. Nós temos responsabilidades sociais, tá bom? Então, quando o crente vota, ele está participando, influenciando também na mudança, na melhoria, na transformação, né? No desejo de esperança, de uma boa alimentação, de uma boa educação, de possibilidade de emprego, de melhor renda, né? Então isso é importante também. Rogério, o cristão ele deve sim votar, ele deve ser alguém que participa da, da votação, né, da eleição. Deixa eu ver aqui. Da eleição e o fato é que assim eu vejo com muita preocupação e aí me permita, não sei se você ia fazer essa pergunta, mas já colocar aqui. Eu enquanto pastor, eu na verdade tento não influenciar, dizendo assim, o meu candidato é X, né? Vote nesse candidato porque é o único certo. Na verdade, a gente apresenta os candidatos, né? A gente diz, olha, esse tem essa vantagem, esse... Deixa eu encerrar aqui no Instagram, daqui a pouco eu volto porque deu um Quem tá no problema. Instagram, aproveita para entrar lá na live do Facebook para assistir a gente aqui, ou então ligar a rádio 104,9 Vitória FM. Exato. Ou no aplicativo, né, da rádio. Vitória FM, você vai lá no seu celular, baixa o aplicativo e fica aí nos ouvindo. Vou começar de novo no Instagram. Certo. É porque caiu a conexão. O Instagram seu mesmo? Tá no Instagram. Pode dizer o Instagram. O meu Instagram É Ailton Nunes. Ailton Nunes, tudo junto, lógico. Paz, né? P-A-S, né? Que é de pastor, tá bom? Bom, Tava falando sobre os. Perdão. Que orienta Pronto, não o orientação. nome do candidato, mas orienta as propostas, né? Então, e Para que nisso, para que os membros possam avaliar, nisso, cada Rogério, eu projeto. quero falar mais especificamente desse ano, que você foi sua pergunta também, enfocou isso, né? Rogério, eu já alguns anos atrás tinha o seguinte pensamento: eu não voto em candidato que eu tenho uma convicção de corrupção, né? Eu não voto em candidato que o camarada já foi condenado, então assim, eu não voto em tipo de candidato. Mas eu também não voto em candidato que, apesar de falar em nome de Deus, age com arrogância, age com prepotência, age com falta daquilo que o Evangelho ensina, tá bom? Então, é bom avaliarmos os candidatos, ver qual a melhor proposta, ver por que estamos votando. Eu até acredito, Rogério, vou além agora, vou polemizar de novo, né? Eu acho que a gente tem que fugir dessa questão dos dois polos, né? Da polarização. Da polarização. Você dizer, fulano é bem, fulano é mal, né? Então, fulano é bonzinho, fulano é ruinzinho, né?
Fulano é de Deus, fulano é do diabo. E a gente isso não existe. Tá bom? Na política, todos os partidos vai ter gente boa e gente ruim. Todos os partidos. Tá bom? Ou mais ou menos, tá bom? Agora, tem partido que tem projeto e tem partido que não tem projeto. Tem partidos que têm forças políticas e outros não. Você vê Juazeiro, é a verdade, o crescimento em relação à Petrolina é bem menor. Eu vou dizer, a culpa da prefeita? Não diria isso. O fato é que o poder político em Petrolina é muito maior. Aqui em Juazeiro a gente tem deputados, né? E muitas vezes a gente só vê eles postando coisa de futebol. Mas de obras mesmo concretas para Juazeiro é difícil. Não tem deputado federal. Em Petrolina tem quantos deputados? Olha, Dois ou três. nós temos... Senador. Então isso Exatamente. influencia bastante na qualidade de vida de uma cidade, né? Petrolina tem dois deputados Representação estaduais política. filhos da terra, que é o Fernando, que é agora esqueci o nome, o Antônio Coelho e o Lucas Ramos. Tem o Gonzaga Patriota e o Fernando Filho, que são deputados federais da cidade também, né? São ali. Tem a do Cicleito também, Né? deputado estadual. Obrigado, Esposa do estaduais. Adaci. Esposa da Daci, tá bom? Um senador. Então, é uma força muito grande. Os recursos vêm através das emendas desse pessoal, tá bom? Então, a verdade é que acaba desenvolvendo muito mais rápido, tá bom? Um abraço, Ariel, um abraço, Marcélia, tá bom? Aos irmãos que estão conosco através do Instagram. E, então, a política da igreja ela tem que ter sido muito criteriosa. Eu quero fazer um alerta, tá bom? Vou aqui de novo chamar a atenção de forma muito específica, meus amados. Irmãos, cuidado com a política, ou a politicagem dentro da igreja. O problema não é a política, o problema é a politicagem. E muitas vezes nós estamos colocando alguém como herói, como salvador, como o guia, e isso vai dar uma coisa muito ruim. Isso vai dar problema, tá bom? Porque o único salvador é Jesus. É o único que pode trazer real esperança, salvação, solução, tá bom? Então não adianta dizer que é um partido, que é um político, tá bom? Os políticos são necessários, entendam, por favor. A política é interessante. A palavra, até o sentido da palavra política, né? Ou seja, são implementações, são projetos para o bem comum. São importantes, eu quero dizer isso, tá certo? Mas tome cuidado para colocar uma pessoa como seu herói, como seu salvador da pátria, a não ser Jesus. Queridos, quero pensar com você na palavra de Deus, meditando o que Deus tem para nós no Evangelho de João, capítulo 11. É um texto bastante conhecido, mas Deus falou comigo esses dias nesse texto e assim passo agora a meditar com vocês no capítulo 11 do Evangelho de João. A Bíblia registra que um amigo dele, de Jesus, morreu, Lázaro. A partir do versículo, vou ler a partir do versículo número 34. E perguntou Jesus: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tira a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Então, e tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e rosto envolto no lençol. Então lhe ordenou Jesus:
desatai-o e deixai-o ir. Louvado seja o nome de Deus. De forma bem breve, eu quero mencionar 3 verdades evidentes no texto. A primeira delas é que Jesus amava a Lázaro. Lázaro tinha criado um relacionamento muito próximo de Jesus. Tanto Lázaro como as suas 2 irmãs, Marta e Maria, que morava em uma aldeia. E a Bíblia relata que sempre quando Jesus passava por ali, era ponto certo, era um local de abrigo. Lázaro e Marta e Maria tinham uma comunhão, conversavam, ouviam, cantavam com Jesus, faziam as refeições com Jesus. A primeira coisa é que Jesus amava aquelas pessoas, assim como Jesus lhe ama e quer desenvolver um relacionamento com você, estar junto com você, de poder falar com você e você ouvir a voz. Nessa manhã, o texto nos remete a entender que, assim como foi com aquela família que tinha uma amizade, uma aproximação, ao ponto de Jesus demonstrar o seu amor e a sua preocupação, chorando, lamentando a fatalidade da morte, porque Jesus sabia não que a morte fosse o fim, mas sabia que a morte era a causa do pecado sobre o homem, que a morte é a causa do pecado sobre a sua vida e a minha vida. Todos morreremos, mas a Bíblia diz que Jesus continua nos amando e quer fazer uma grande obra em nossas vidas. A segunda verdade que me chama a atenção é que há situações que precisamos ter atitude, que precisamos reagir, ter reação, ter ação. Quando Jesus vai àquele local, Jesus vai ao túmulo de Lázaro, há uma frase aqui emblemática no versículo 39, que Jesus ordena: tirai a pedra. Havia uma grande pedra que não poderia ser removida por um só homem ou uma só pessoa. É preciso entender que naquela época o túmulo não era como hoje, mas era numa gruta, numa rocha, e ali se colocava uma grande pedra para que ninguém entrasse ou algum animal entrasse e violasse o túmulo. E a ordem de Jesus foi: tire a pedra. A gente pode imaginar que Jesus, com todo o seu poder, ele poderia ordenar os anjos ou de forma sobrenatural fazer com que a pedra movesse. Mas não foi isso que Jesus fez. Ele ordenou: tirai a pedra. Muitas vezes precisamos tirar a pedra que atrapalha uma vida de vitória, de alegria e de paz em nossas vidas. Muitas vezes a pedra é o pecado que nos atormenta, é um sentimento de culpa, é o orgulho, é a presunção, é a preguiça. Tire a pedra da sua vida que atrapalha você viver com alegria e com paz. Tire a pedra. Tem coisas que Deus não vai fazer por você. Tem coisas que você precisa tomar atitude e fazer. A terceira lição, contida no texto, vem trazer exatamente o momento onde Jesus chama Lázaro para fora. E ali a Bíblia relata que mesmo enfaixado, mesmo envolto a lenços, né, a panos, Lázaro sai. Lázaro vem ao encontro de Jesus. E a verdade, meus queridos irmãos, é que a morte não é o fim. Para você nessa manhã que tem preocupado ou que perdeu alguém querido, eu quero dizer que a morte não é o final. E para você que vive em busca, uma perspectiva de gozo terrena, de alegria nesse mundo, eu quero dizer que esse mundo é apenas a ponta do iceberg diante da eternidade após a morte. A vida não termina aqui. E é diante disso que eu quero chamar a sua atenção. Assim como Jesus chamou a Lázaro, que estava morto, que estava ali já fedendo possivelmente, conforme o próprio texto diz, quer dizer que para Deus não há impossível para restaurar vidas.
Se você está numa vida de pecado, uma vida perdida, uma vida sem graça, sem razão para existir, eu quero dizer que Jesus chama você para a vida. E mais do que isso, Ele diz para nós essa manhã que ao morrermos, nós podemos ter paz e vida eternamente. Isso chama-se salvação. Essa noite compreenda que aqueles que estão no Senhor não perecerão eternamente, mas ainda que morra, viverá. Eu quero que você nesta manhã creia nisso. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Jesus te ama, Jesus se preocupa com você, mas tem coisas que você tem que tomar ação, atitude. E por último, Ele te chama para viver uma nova vida plena e satisfatória. Deus abençoe em nome de Jesus. Voltamos aí, Armando Filho, né? Que teve essa semana aqui em Juazeiro, né? Então, muitos louvores abençoados aí de Armando Filho. Um cantor e compositor, né? E Ailton, muito obrigado por ter estado aqui com a gente. Você que também apresentou o programa semana passada, né? Eu não pude estar. Então, fico muito feliz com a sua presença aqui. Mais uma vez, espero que seja a segunda vez de várias. Tá? Só queria aqui, antes de passar a palavra para você, né? Dizer que hoje, ontem, aliás, teve um falecimento de uma menina, uma bebezinha, que era filha de um amigo nosso, Fininho. E cheguei aqui já um pouco atrasado por conta disso, né? Porque a gente ficou sabendo agora cedo. E que Deus possa dar o conforto, né, a essa família. E também eu tenho uma filha pequena, a gente fica pensativo, né? A morte, a separação é sempre algo difícil. Então, que Deus possa abençoar a vida de Fininho, da sua esposa e todos os seus familiares. Primeiro quero agradecer a oportunidade, rogando a bênção de Deus sobre sua vida, sobre a condição desse programa, que possa ser um programa abençoador na vida das pessoas, na casa das pessoas, espiritualmente, socialmente, e lamentar, né, essa perda, ao mesmo tempo pedindo a Deus que dê a paz, dê o consolo aos corações, né, principalmente dos pais. Então, gente, estamos encerrando aqui nosso programa Vamos ao que Interessa. Só lembrando que amanhã todo o programa vai estar na íntegra lá no YouTube, tá bom? No podcast Vamos ao que Interessa, né? Praticamente o mesmo nome do programa. Então, você pode estar assistindo, compartilhando, né? A live também está aqui no Facebook da Rádio Vitória FM 104,9. Compartilhe para os seus amigos, porque tenho certeza que tem edificado pessoas e pode edificar aí um amigo seu, algum parente, tá? Só mandando um alô aqui, esqueci de mandar um alô para encerrar. Vandão, nosso primo lá de São Paulo, mandou um alô, tá? A minha sogra, Gorete, e Givaldo também, meu sogro, tá? Então, um abraço, um forte abraço a todos vocês. E tem Val Souza também, mandou a paz do Senhor. Paz do Senhor para você também. E, gente, semana que vem, sábado, 9 horas, estaremos aqui. Eu quero aproveitar, já, você lembrou bem, né? Um alô a algumas pessoas especiais. Nós vamos da quarta igreja congregacional. Isso. Na Perto do Lorde. Você é convidado a nos fazer uma visita, tá bom? Na Perto do Lorde. Domingo às 18 horas à noite e pela manhã, 9h30. Mas também um abraço especial para o nosso tio Antônio, que acompanha sempre o programa, né? Ele sempre está olhando lá. Tio Antônio, nossa mãe, família. Minha esposa estava pelo Instagram distante, tá bom? E Ariel, da Igreja Betel, tá bom? Ariel, preciso falar com você. Um abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau, gente.